Bom, colegas vereadores, presidente Lucas, eu quero dizer uma coisa. Se estão rindo de mim, podem continuar rindo, né? Eu fui eleito aqui na Câmara, no 4º mandato de vereador. As pessoas me conhecem, minha história, principalmente pela saúde pública. Aliás, que quando eu fui presidente de bairro com 17 anos, foi o que me trouxe aqui para ocupar essa tribuna, que eu consegui um posto de saúde para o meu bairro, que atende a população vulnerável, de idosa, né? Enquanto riem do parlamento, riem dos vereadores, o povo está morrendo nas filas. O povo está morrendo nas filas. Se tem tempo, porque isso é vagabundo. É vagabundo. Quem está rindo de vereador e não tem tempo para olhar o sofrimento da população é vagabundo e vagabunda. Tá? Que perde tempo para trabalhar ao invés de cuidar da população. Tá? Então, se estão rindo de mim, se vagabundo é vagabunda, de forma geral, literal, que não trabalha, que não tem o que fazer, vai ver o sofrimento da população que está sofrendo. Quero que mostrem o telão aqui, por favor. Ranking de competitividade dos municípios. Isso é um ranking que é acesso público, botem ali no Google, que tem avaliado os melhores municípios do Brasil em diversas áreas. Vamos ver o ranking dos municípios do Brasil, recentemente saiu agora. Tá? Os municípios. E eu não quero, presidente, fazer isso para essas pessoas que ficam debochando da gente. Eu tenho que debulhar certificado aqui em cima da mesa de participação em eventos, de cursos, das minhas faculdades, de pós-graduação. Até porque tem gente que não tem nem faculdade na saúde, na área da saúde, e está querendo comandar a saúde. Mas vamos ampliar ali a população de casa. Pode ampliar, tirar eu da tela aqui e mostrar ali. Olha. Vitória, que foi uma cidade que eu conheci. Vamos lá baixar ali, acesso à saúde. Olha ali, ó. Cobertura de atenção primária. Subiu 54 posições, está na 93ª posição no Brasil. Cobertura de saúde suplementar, a primeira no Brasil. Ali em cobertura vacinal subiu 122 posições. Em atenção pré-natal, 43 posições. Isso em acesso à saúde. Quando a gente vai em qualidade de saúde, está em primeira no Brasil, que não tem, da mortalidade infantil. 164 posições. Ali a gente vê desnutrição infantil subiu, diminuiu na obesidade infantil, que é um problema crônico no Brasil. A mortalidade diminuiu também e a mortalidade por causa evitáveis, ela diminuiu posições. Mas vamos ver Caxias do Sul agora. Caxias do Sul subiu de patamar em diversos itens. Isso a gente tem que ressaltar. Esses dados são de 2024. Só volta ali de novo. São dados de 2024. Então, Caxias do Sul estava na posição 89 e agora está na posição 71 no Brasil. Isso são dados de 2024. Vamos ver ali na posição da saúde agora, Caxias do Sul. Isso são dados em tempos reais. Acesso à saúde. Ela subiu 71 no acesso à saúde. Mas quando a gente vê a atenção primária, olha a posição em nível de Brasil, decaiu 43 posições. Quando a gente fala em pré-natal, decaiu posições. Então, atenção primária, olha em nível de Brasil, a posição que Caxias do Sul está. Ela decaiu 43 posições de 2023 para 2024. Volta lá. E quando a gente fala em qualidade de saúde em nível de Brasil, nós caímos 18 posições. 18 posições Caxias caiu. E aí é só precipício abaixo. Mortalidade materna, nós caímos 48 posições. Desnutrição na infância, nós caímos. Obesidade, caímos. Só mortalidade infantil, que graças a Deus nós aumentamos. E causas evitáveis também. Então, o que eu quero dizer isso para vocês? São dados que corroboram aquilo que todos nós, vereadores, falamos. E não sou eu que estou falando, são dados científicos, que analisam todas as cidades do Brasil. E se a gente pegar as principais cidades acima de X mil habitantes, Caxias do Sul está lá ladeira abaixo. Então, não sou eu que estou falando. Né? Então, quando eu quero dizer que aplicam 27%, e Caxias do Sul aplica 27% do bolo que a gente arrecada na saúde, estão aplicando mal. Porque quanto mais tu aplica e menos tu soluciona os problemas, é porque está se aplicando mal os recursos da saúde do contribuinte. Então, os médicos estão recebendo mal,
né? Os médicos do posto de saúde, porque não tem médico no posto de saúde. Os médicos no CES estão pedindo exoneração não por causa somente do Iago e da Daiane, mas é porque não recebem bem, e aí não é atrativo, o particular paga muito mais. E aí, quando a gente vê os dados que eles colocaram para nós do IDEAS recentemente, 92% do atendimento, tanto na Zona Norte, na UPA Central, são de atendimentos negligenciados lá na UBS. E não porque os enfermeiros, os médicos não querem atender, porque não tem profissionais suficientes lá na UBS. E aí estão empurrando os atendimentos para as UPAs. E a UPA, então, virou uma UBS, mas colegas vereadores e comunidade... Eu não ocupo as UPAs, né? E creio que a maioria também não ocupem as UPAs. Mas vamos lá. Quem ocupa a UPA e está me assistindo sabe que quando tu vai numa UBS e não tem médico, vamos supor que tu está com uma dor de cabeça, latejando, tu vai numa UPA, a UPA tu não sai de lá com diagnóstico. Tu não sai de lá com os exames para te reagendar para o CES, para as atenção especializada. Tu tem que retornar para a UBS. E se daqui a pouco tu não tem um princípio de câncer, tumor no cérebro, ou tu está com sangramento no intestino, sei lá o que, alguma doença, e tu vai lá e te dão só um remedinho, te dão um soro e te mandam para casa. Até tu conseguir consulta com o médico. Uma mulher que, por exemplo, que eu li ontem, na UBS do Cruzeiro não tem ginecologista. Para onde que ela vai? Se ela vai competir com outro bairro, eles vão mandar de volta para a UBS de origem. Então, colegas, eu chamo a atenção aqui para vocês que o que nós estamos fazendo é botando dinheiro fora na saúde, o município está botando dinheiro fora, estão tirando dinheiro da atenção primária para botar nas UPAs, que não serve o papel de cuidar das pessoas na sua integralidade, é para urgência e emergência, ali é para cuidar no momento de um prego no pé, uma pessoa que está tendo princípio de infarto, sangramento, acidente, vai ali para a UPA. Agora, quando são problemas que as pessoas têm que tratar esse problema, tem que ser na UBS. Se ela vai para a UPA, ela volta de novo para o calvário das UBSs. Então, nós botamos dinheiro fora 2 vezes, porque aquele profissional das UPAs tem que atender e depois voltar para a UBS. Então, eu quero dizer, colegas vereadores e vereadoras, que o que nós estamos fazendo, meu colega Daniel Santos, eu sei que é indefensável, porque eu gostaria de estar aqui defendendo, como a gente defendeu a Marta Fattori, que é uma excelente secretária, e eu acho que ninguém aqui discorda disso. Como muitos secretários, e eu tenho pena do bom sentido de dizer, do Dornelles, que é o chefe de gabinete, porque ele é um cara acessível, ele é uma pessoa do bem. Eu já estive com ele 2, 3 vezes, vendo ele ofegante, ele não conseguindo nem respirar de nervoso por incompetência de algumas equipes de gestão. E ele está adoecendo. Prefeito, por favor, o Dornelles está adoecendo. Sabe, quem vai lá e conversar com ele? Olha, aqui todos os vereadores estão concordando. Tu vai lá conversar com ele está ofegante, ele está doente, e ele resolve as coisas. O bom é que ele resolve. Mas nós estamos sobrecarregando uma pessoa porque os outros não resolvem. E eu não estou falando isso aqui, colegas vereadores e vereadoras, comunidade. Quando surgiu na imprensa que eu ia assumir a Secretaria da Saúde, o que teve de gente, que talvez aqueles que riam da gente, vereador Lucas, pediram para sair do setor. Meu Deus do céu, foi uma debandada de gente, assim, olha, que saíram de um lugar para o outro, foi um... Meu Deus do céu, senhora. Se olhar aquela semana ali, foi uma de transferência de um setor para o outro. Eu quero deixar claro para o prefeito, para o Néspolo, para os demais, não se preocupem. Eu já tenho minhas férias agendadas, já tenho minha programação de vida para o ano que vem, estou estudando, estou fazendo psicologia, estou estudando, quero me dedicar ainda mais, quero me cuidar ainda mais dos bairros. Não irei assumir Secretaria da Saúde e nenhuma outra secretaria. Então, não se preocupem aqui, colegas, que eu não estou fazendo nenhuma uma defesa aqui em benefício próprio. A crítica que eu faço é para solucionar os problemas da cidade. Então, não venham aqui dizer, o Rafael está indo na tribuna porque quer ser secretário. Não, eu não quero. Não quero. Não quero porque a equipe que está lá hoje não me contempla. Ou a gente monta uma equipe que vai para frente, como o município de Vitória, Naninideu, e outros são exemplo, ou senão a gente não assume. Assumir meia boca não é comigo. Eu não gosto de gente que fica puxando para trás. Eu gosto de gente que olha para frente. Não fica olhando para o retrovisor e fica reclamando. Eu olho para frente e encontro soluções. Não fico culpando os outros. Não fico terceirizando a culpa. Então, para concluir, presidente, eu quero dizer que Caxias do Sul está aplicando muito mal o dinheiro em saúde.
está jogando as pessoas da atenção básica das UBSs para as UPAs, que não tem resolutividade. E para concluir, presidente, aqueles que riem por último, o ditado já diz, riem melhor. Vamos fazer a convocação. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Em declaração de